Queridos irmãos, muito bom dia, com muita alegria que nas terras de Portugal, depois de termos visitado nossa casa em Aveiro, uma bela casa de retiros que não para de acolher grupos de bispos, padres, de leigos, de jovens e também muitas missões nas paróquias. A Rota do Verbo não para aqui, os nossos irmãos têm sido incansáveis de visitar as paróquias de Portugal, do norte ao sul do país. Agora na casa de Vila Chã, primeira fundação da nossa comunidade na Europa. Então, muita alegria esse primeiro ponto perto de Nossa Senhora de Fátima, perto de Lisboa também, que se prepara para acolher as Jornadas Mundiais, e a comunidade também já está com o seu pacote de grupos para virem de todos os países onde nós estamos, um grupo do Canadá, da Bélgica, de Roma, mas também de várias regiões do Brasil. Então, se você tem interesse de participar das Jornadas Mundiais da Juventude, então entre em contato com a comunidade, vai lá no nosso site para poder se inscrever e reservar logo a sua vaga. Nós continuamos nesse caminho bonito com o livro de vida e hoje é o número 119. O acompanhador deve saber depositar tudo aos pés de Jesus. O acompanhador deve muitas vezes depositar aos pés de Jesus no tabernáculo tudo o que ele carregou no acompanhamento. Ele não deve tomar sobre si, pois não é o Salvador do mundo. É preciso uma sólida vida de oração para confiar ao Senhor tudo o que o acompanhador escuta, recebe, assim como a sua maneira discreta de reagir. Isto lhe exige uma escuta particular no Espírito. O acompanhador deve ser uma pessoa de oração, deve continuar a orar por aqueles que ele acompanha. Ele também deve se preparar para o acompanhamento na oração, pedindo ao Espírito Santo os seus dons de prudência, sabedoria, conselho e ciência, para conduzir as almas que lhe são confiadas. Somente a sua generosidade não basta. E é interessante ler como São Vicente de Paulo se preparava para receber uma alma em acompanhamento. Quando o superior ou um outro nos pede para acompanhar, é preciso voltar o nosso coração para o Senhor e dizer-lhe: meu Deus, sois vós que me enviais, dai-me essa graça. Antes de ir a outro lugar, a pessoa deve se prostrar humildemente diante do Santíssimo Sacramento do altar e dizer ao Senhor: meu Deus, eis que vós me enviais uma alma resgatada pelo vosso precioso sangue. E vós quereis que eu faça com que ela aproveite do vosso sangue derramado, a fim de que possa dizer, no juízo final, que eu sou o seu corredentor, tanto quanto vós, ó meu Deus. Eu vos agradeço por isso. Depois disso, é preciso ir ter com o retirante e no caminho rezar a Deus, oferecê-lo a Deus, rezar ao seu anjo da guarda, encher-se do espírito de humildade e nada de ciência, autoridade nem superioridade. Ó meu Deus, isso não. E devo dizer com ele o Veni Sancto Espírito, depois de lhe ter perguntado como se comporta, lhe dizer que o Senhor seja bendito pelo desejo que lhe deu em fazer um retiro. Por fim, sejamos desinteressados, não lhe digamos nada que testemunhe que nós o desejaríamos em nossa companhia, nem sequer tenhamos o desejo. Mas sabei que se Deus dá graças a esta pequena companhia, é porque ela tem sido sempre desinteressada dela mesma. São Vicente de Paulo, em Conversas Espirituais. Então, muito bonito esse modo de acompanhar as almas com uma consciência profundíssima, que aquela alma é resgatada pelo sangue de Cristo, que é o próprio sangue de Cristo que quer atuar naquela alma e que por isso, como um corredentor, o seu acompanhador vai ser o colaborador dessa graça e por isso deve se esvaziar de si mesmo, ter um autêntico espírito de humildade, ser extremamente discreto e, sobretudo, depositar aos pés de Jesus não só aquela alma, mas tudo o que escutou durante o acompanhamento espiritual. É preciso que o acompanhador tenha uma sólida vida de oração e capaz de uma escuta muito particular, muito inspirada do Espírito Santo. Os nossos fundadores costumam dizer que nós temos dois ouvidos, um para escutar a pessoa e o outro para escutar o Espírito, para escutar tudo que Deus quer nos inspirar para aquela pessoa. Então, devemos ter dons de conselho, de prudência, de sabedoria, de ciência para conduzir as almas que nos são confiadas. Por isso mesmo, tenhamos essa alegria de estarmos atentos àquilo que Deus quer, tenhamos essa alegria de estarmos com a presença de Deus ao nosso lado e de confiarmos depois
antes, durante e depois aquela alma ao Senhor no Santíssimo Sacramento. Josué 5, o Senhor disse a Josué: hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do produto do país, pão sem fermento e trigo tostado naquele mesmo dia. Ao comerem o fruto da terra no dia seguinte, cessou o maná, e os filhos de Israel não tiveram mais o maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. Então, o povo de Israel se prepara para celebrar a Páscoa, assim como nós. Nós estamos nesse 4º domingo da Quaresma, quer dizer, muito próximo da Semana Santa, muito próximo dessa passagem de uma vida de morte para uma vida de ressurreição, muito próximo para fazer também essa peregrinação interior e deixar o fermento antigo para um pão ázimo, quer dizer, uma vida sem fermento, sem orgulho, sem pecado, e é isso que nós devemos fazer essa passagem com o povo de Deus. O povo de Deus que vai fazer essa experiência de ser retirado dele o opróbrio, isto é, a vergonha, tudo que o pecado gera naquele povo. E nós também vamos fazer uma passagem. Cada Páscoa é uma passagem, cada Páscoa nos marca profundamente e nós, como povo santo, nos preparamos para essa passagem. Nós, como comunidade, nos preparamos para essa passagem. Salmo 33, vou bem dizer ao Senhor todo o tempo, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me glorio no Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome, porque procurei ao Senhor e Ele me atendeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e estareis radiantes, vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e o Senhor o ouviu, salvando de todas as suas angústias. Como devemos hoje rezar por todos aqueles que estão na angústia e saber que podemos lhes propor o rosto de Cristo, a contemplação da face de Cristo. É um dos salmos que eu mais gosto. Contemplai-o e estareis radiantes. A tradução vem em francês, diz: quem olhar para ele resplandecerá. Quer dizer, quem olhar para ele, apesar das angústias, apesar das dores, apesar dos problemas, resplandecerá. Então tenhamos esse coração cheio de esplendor pelo amor de Deus, tenhamos esse coração cheio de amor pela sua graça e nos preparemos a uma mudança bonita de mentalidade, uma mudança bonita de vida, uma mudança profunda e mais radical de união a Deus e resplandeceremos. Teremos essa cara de eu vi o Senhor, nós vimos o Senhor e isso que queremos anunciar. 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma nova realidade. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores e por nosso intermédio é Deus mesmo quem vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamo-vos de reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Então, bela essa passagem de São Paulo que faz de nós embaixadores da reconciliação de Cristo. Nós mesmos experimentando a reconciliação de Deus na nossa vida. E se você ainda não se confessou, para se preparar para essa Páscoa, não deixe a última semana, não espere os últimos dias para experimentar essa alegria da reconciliação, de pedir perdão sinceramente a Deus, de se reconciliar e de recomeçar, de levar a sério essa nova vida que o Senhor lhe dá a partir de uma boa confissão. E fazendo essa experiência, nós nos tornamos então embaixadores da reconciliação para outras pessoas. Reconciliados, temos um ministério de reconciliação. Quando fazemos a experiência de que
Não devemos mais alimentar quem acusar, quem ver se me fez mal, se não me fez mal. Se a pessoa vive uma vida reconciliada com Deus, com os irmãos e consigo mesmo, ela vive uma vida pacificada e ela pode ser canal de reconciliação. Somos embaixadores do Verbo, somos embaixadores e ministros desta reconciliação. Lucas 15, todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então uma parábola. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica, vestiu com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltara, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo, e este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, e jamais transgredi um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, vê este teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Essa parábola que já meditamos tantas vezes é uma parábola sempre nova e sempre me marca esta pressa que Deus Pai tem para salvar os seus filhos. Mas salvar todos os filhos, não só aqueles que se perderam numa vida devassa, e aí o Pai não mede esforços, ele corre, ele vai, ele busca, ele faz festa, ele celebra a volta, ele perdoa com uma grandeza impressionante. Mas também o Pai não mede esforço para salvar os filhos certinhos que ficam em casa fazendo tudo o que a lei manda, mas finalmente os seus corações estão longe do Pai, os seus corações não recebem, não acolhem o amor do Pai, nem a lógica do Pai. Também para estes o Pai sai, insiste, suplica e quer salvar. Ser filho é acolher a lógica do amor do Pai. Ser filho é entrar numa nova vida, é uma vida filial, e essa vida é certamente a vida pascal que Deus quer nos dar. Muitas vezes estamos nos nossos esquemas ou tentando nos salvar sozinhos com os nossos prazeres ilícitos, uma vida devassa como esse filho mais novo, ou então com os nossos esquemas lícitos aparentemente, mas que nos fecham num grande orgulho, numa grande soberba, numa grande solidão e isolamento do Pai. A todos esses, o Pai vem bater à porta nessa Páscoa e quer celebrar a nossa volta. Ele quer celebrar a nossa capacidade de nos deixarmos amar profundamente e de nos deixarmos salvar. Dos tratados do Evangelho de São João de Santo Agostinho, do século XV, diz assim: se amas o Senhor, segue-o. Eu o amo, dizes tu, mas para onde o seguirei? Se o Senhor te houvesse dito: eu sou a verdade e a vida, tu que desejas a verdade e aspiras à vida,
certamente procurarias o caminho para alcançar e dirias a ti mesmo: grande coisa é a verdade, grande coisa é a vida. Ah, se fosse possível a minha alma encontrar o caminho para lá chegar. Queres conhecer o caminho? Então ouve o que o Senhor diz em primeiro lugar. Eu sou o caminho. Antes de dizer onde deves ir, mostrou por onde deves seguir. Eu sou, diz ele, o caminho. O caminho para onde? Para a verdade e para a vida. Disse primeiro por onde deves seguir e logo depois indicou para onde deves ir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E permanecendo junto do Pai, é a verdade e a vida. Revestindo-se da nossa carne, tornou-se o nosso caminho. Que bonito saber que com o Pai encontramos a verdade, a vida e o caminho da nossa existência. Que Deus nos abençoe nesse santo domingo e que Ele nos encha de plenitude e de alegria. Que Ele nos encha de grande amor pelo Pai. Escutemos essa voz que murmura dentro de nós. Vem para o Pai. Vem para o Pai. Que essa Páscoa seja o tempo de voltar para o Pai.